Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sua família também. Os nossos pensamentos logo nas primeiras horas desse dia se voltam para Deus. Reconhecemos a Ele como sendo soberano, Criador, é o nosso Pai, pastor que cuida da nossa vida. Se porventura nessa manhã você vive algum momento ansioso, coloca nas mãos do Senhor os teus problemas, clama pela bênção dEle sobre a tua vida. Tenha certeza que as mãos do Senhor, que a bênção do Senhor estará sobre você. Deixo com você nessa manhã também uma parte do livro de Provérbios, capítulo 3, do verso 7 ao verso 8, onde a Bíblia diz o seguinte: não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Provérbios capítulo 3, do verso 7 ao verso 8. A nossa sabedoria precisa ser aquela que provém das mãos do Senhor. Jamais deveríamos ser sábios aos nossos próprios olhos, jamais deveríamos falar das nossas glórias. Deveríamos a cada dia reconhecer que tudo aquilo que nós conquistamos é obra, é bênção das mãos do Criador para a nossa vida. É por isso que a cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Bíblia. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 12, o verso 1. Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Em algum momento da nossa vida, acredito que você já deva ter tido o mesmo sentimento. É como se os ímpios estivessem prevalecendo contra aqueles que buscam a Deus, os justos. Às vezes nos sentimos sozinhos nesse mundo, embora ao lado de muitas pessoas é como se ninguém estivesse ao nosso lado. Levantando uma bandeira do rei Emanuel, é como se não existissem pessoas que compactuassem com o mesmo tipo de filosofia que nós professamos. Por isso que é necessário confiar em Deus, descansar no Senhor, esperar pela manifestação de Deus pela nossa vida. Eis a razão do capítulo 12 do livro de Salmos. Davi reconhece que a sua única salvaguarda é o Senhor. Embora estivesse cercado por muitas pessoas, ele sentia que somente no seu Deus poderia encontrar segurança. A oração de Davi é muito específica a Deus, é por livramento, é por proteção. Embora cercado por muitas pessoas, nenhuma delas eram homens ou mulheres da sua confiança. Haviam bajuladores, haviam orgulhosos, haviam outros presunçosos, haviam pessoas que eram caluniadoras. Como que Davi poderia se sentir seguro num ambiente como esse? O sentimento que toma conta do coração do rei Davi é o mesmo sentimento que tomou conta do profeta Elias. Ele imaginava que era o único remanescente no meio de uma geração que estava completamente degradada espiritual. Mas Davi estava se esquecendo, como Elias também se esqueceu, que havia um remanescente, havia um grupo de pessoas fiéis que amavam o Senhor, que preservavam as verdades no seu coração. Nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cuidado pensando que o remanescente é sempre a minoria, mas nós precisamos abrir nossos olhos diante da palavra de Deus, que existem outras ovelhas em outros apriscos, que um dia, no momento certo, Deus irá chamar cada pessoa para que faça parte do seu remanescente. Portanto, não podemos considerar hoje que o remanescente sempre será a minoria. Viver para Deus num mundo cheio de enganos, mentiras e falsidades muitas vezes pode ser um desafio muito grande para nós, mas nós não podemos nos esquecer. A palavra de Deus para o profeta Elias é que nos seus dias havia ainda uns 7.000 fiéis que não tinham dobrado os seus joelhos a Baal. Nós precisamos entender uma coisa nos dias em que nós estamos vivendo. Nós não estamos numa batalha sozinhos, nós estamos ao lado do Senhor. Aqueles que lutam do lado do Senhor, mesmo que sejam minoria, é maioria. Tendo Deus ao seu lado, nós somos maioria, porque estamos lutando ao lado de um Deus que jamais conheceu a derrota. Os momentos críticos da história que nós estamos vivendo, nós podemos em algum momento imaginar que uma pequena mentira pode até ser útil para que nós consigamos sobreviver no mundo em que nós estamos vivendo. Mas essa é uma mentira. Davi acreditava que mentira, bajulação, presunção, enganos e ostentação era completamente aversivo aos olhos do Senhor. Embora a língua seja um dos menores membros do corpo de um ser humano, ela pode ser o nosso maior inimigo. Ela pode ser a maior causadora de prejuízos para um corpo. Embora pequena, ela pode causar um grande dano. Salmo capítulo 12, o versículo 4, a Bíblia diz o seguinte:
Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Os ímpios usam a língua para alcançar os seus próprios objetivos. Eles não são pautados pela palavra do Senhor. Eles não são conduzidos pelo Espírito Santo. Eles abrem a sua boca para proferir enganos, mentiras, para alcançar os seus próprios objetivos. Em vez de agir declaradamente para expressar a vontade que está no seu coração, muitas vezes essas pessoas, os ímpios, eles usam da sua persuasão para alcançar os seus resultados, mas se esquecem de um fato. Deus nos concedeu o dom da língua para que pudéssemos abençoar outras pessoas, não para trazermos prejuízo para a vida de outras pessoas. Quando abrimos a nossa boca, nós podemos abençoar alguém ou amaldiçoar alguém. Toda pessoa que vive nessa terra que se diz responsável pelas suas ações, também deveria se dizer responsável por todas as suas palavras, porque pelas palavras também que nós proferimos nesse mundo, nós seremos avaliados pelo Senhor. Se os nossos lábios foram abertos para abençoar outras pessoas, seremos absorvidos. Mas se os nossos lábios foram abertos para amaldiçoar ou espraguejar contra o nosso semelhante, nós também seremos responsabilizados pelas nossas palavras. Como nós podemos ver no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o salmista Davi faz um contraste entre a fala humana, as palavras humanas e as palavras do Senhor. As palavras humanas são falsas, mas as palavras do nosso Deus são verdadeiras, reais, trazem vida, salvação para todo aquele que está disposto a ouvir as palavras do Senhor. O número 7 para os orientais tem símbolo de pureza, tem símbolo de perfeição. É como o salmista entende as palavras de Deus. Ela é pura, ela é perfeita, completamente diferente das palavras humanas. O salmista Davi conclui no versículo 8 a sua linha de pensamento dizendo o seguinte: como é o seu líder, assim será os seus liderados. Se um governante de uma cidade ele é falso, os seus governados também serão falsos. Mas se o seu governante é um homem íntegro, os seus governados também buscarão viver uma vida íntegra. Embora esta seja a mais pura realidade, o salmista nos convoca, nos convida a cada dia a vivermos uma vida confiante no Senhor. Deus irá trazer juízo toda obra, toda palavra, todo pensamento. É por isso que temos que nos apegar nas mãos do Senhor. Ele não nos chamou para fazermos justiça com as nossas mãos ou com a nossa língua. Deus nos chamou para vivermos uma vida de confiante no poder, na majestade e na soberania desse Deus Criador. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 12 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: se ainda não fizemos, há tempo de fazermos, corrermos para os braços do nosso Pai, nos colocarmos nas suas mãos, vivermos uma vida de confiança. Deus não nos chamou para fazermos justiça aos nossos próprios modos. Deus nos chamou para vivermos uma vida dependente do Senhor, esperarmos que Ele faça justiça sobre essa terra. Completamente diferente do pai da mentira, que é Satanás, o nosso Deus tem palavras puras, reais e verdadeiras. Aqueles que seguem as palavras do Senhor irão alcançar a vida eterna. Aqueles que se submetem à vontade de Deus terão vida eterna. É por isso que a cada manhã nós somos convidados a estudarmos a palavra do Senhor. A palavra de Deus nos traz vida, nos traz salvação, renova a nossa vida. É regra de fé e prática para todo cristão. Todos os dias nós deveríamos dedicar um tempo de 24 horas para meditarmos na palavra, clamarmos pela bênção de Deus e buscarmos forças vindas dos céus para praticarmos a palavra do Senhor. Tenha certeza que se vivermos dessa forma, a mão do Eterno estará sobre a nossa vida e viveremos nessa terra um pedaço da eternidade aqui. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Permanece conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz. Em nome de Jesus. Amém.